Boa noite. Nessa noite eu quero estar refletindo com vocês algumas coisas a respeito da palavra de Deus. E a gente vai refletir um pouco sobre a vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, estou lendo da Nova Versão Internacional. Na primavera, época em que os reis saíam à guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ele ficou em casa. Na época que os reis vão, porque essa citação da época dos reis de ir para a guerra tem a ver com a primavera, como a Nova Versão Internacional coloca, porque durante o inverno não havia como lutar, porque o inverno era muito rigoroso. Então, quando a guerra se estendia e chegava o inverno, parava, porque não tinha como lutar, era muito perigoso, arriscado lutar no meio da neve, frio, as pessoas expostas, né? Então, voltavam, e quando passava o inverno, já começando a primavera, eles retomavam a batalha. E é isso aqui que está contando. Quando eles retomam a batalha contra os amonitas, Davi não foi. Ele ficou em casa. E versículo 2 diz assim: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então, Davi estava no seu palácio era um lugar mais alto, foi construído num ponto mais alto, né? Sião, um ponto mais alto, e as casas ficavam lá por baixo, e tinham pavimentos, e em cima de tudo estava o terraço. Então, bem acima das casas, bem acima das casas do povo, lá no alto. Então, Davi, nessa região mais alta, do alto do seu palácio, da sua fortaleza, ele no terraço andando, ele olha para baixo e ele vê uma mulher lá embaixo tomando banho. Talvez ela tivesse, não na parte alta da casa, ela tivesse na sua própria casa, no quintal, no pátio pequeno da casa, o pátio mais recuado da casa. Não, eram muros, né? Muro e aberto em cima, e ela estava se banhando ali. Pela continuação do texto, dá a entender que ela estava se purificando. Depois que vem a regra da mulher, né, a menstruação, a lei dizia que após a menstruação, quando parasse o sangramento, as mulheres tinham que purificar-se, tomar banho, fazer aquela lavagem cerimonial. Tudo indica que ela estava fazendo essa lavagem cerimonial, tomando banho para se tornar cerimonialmente limpa, para ser agradável e aceitável diante de Deus. Então parece que Batseba era uma mulher religiosa que cumpria a lei do Senhor. Mas Davi olha lá de cima e era uma mulher muito bonita. Ele vê e no versículo 3 diz: E mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Esse texto diz muito, esse versículo. Fala, ela é Batseba, é o nome dela. Ela é filha de Eliã. Quem era Eliã? Lá em 2 Samuel 23, 34, vai falar, 23 ali, vai falar sobre os valentes de Davi, vai falar sobre os grandes administradores de Davi. E na lista dos valentes está lá um homem chamado Eliã. Então Eliã era alguém conhecido, porque ele era um daqueles valentes, homens valentes, dos 30 e tantos homens valentes de Davi. Eliã era um desses que defendeu Davi em muitas batalhas, defendeu Davi em muitas guerras. Eles pelejaram muitas guerras pelo Senhor juntos, escapando de Davi contra os filisteus, lutou na conquista de Jerusalém, de Jebus, né? Lutou todas essas guerras junto com Davi. Eliã é o pai de Batseba. E Eliã era filho, o texto lá em 1 Samuel 23, 34, vai dizer que Eliã era filho de Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era o conselheiro pessoal do rei. O rei tinha, e não era qualquer conselheiro, ele era o grande conselheiro de Davi, o grande conselheiro pessoal de Davi. Alguém que andava ao lado de Davi o tempo todo, e vendo as estratégias de guerra, de batalha, as estratégias administrativas, alguém que andava junto com Davi. Aitofel. Então, Batseba era filha de Eliã, e era neta de Aitofel, o conselheiro de Davi. E também vai dizer lá, ela é mulher de Urias, o Hitita. Quem era Urias? Lá em 1 Samuel 23, 39 vai dizer que Urias também era um dos valentes de Davi, um dos guerreiros que deram a vida, lutaram, batalharam em tantas batalhas junto com Davi, desde lá da caverna de Adulão. Ele é um desses que estava junto, batalhando com Davi. Ele era Hitita.
Hitita era o povo que vivia, era o povo da região da antiga, da atual Turquia, aquela região mais acima, Ásia Menor, depois na época do Novo Testamento, aquela região na época do Antigo Testamento era a região dos hititas. Eles não eram de Israel. Mas Urias é alguém que se tornou do povo de Israel, que se circuncidou, como que um prosélito, né? Ele se circuncidou, ele temia a Deus, se converteu ao Senhor. Um hitita que se converte ao Senhor, se torna do povo de Israel, e não somente do povo, mas ele passa a lutar as batalhas para a glória de Deus, defendendo o rei que foi escolhido pelo próprio Deus. Esse era Urias, o hitita, homem valente, homem de confiança de Davi. Então, Batseba tem uma história. Isso mostra algo para a gente que é chocante. O apetite voraz de Davi. Eu escrevi aqui. O pecado, ele nos faz perder os nossos próprios valores. O pecado nos faz perder os valores pessoais. Ele destrói os nossos princípios. A gente chega ao ponto de contrariar até os nossos próprios ensinamentos. O pecado, ele é capaz de nos fazer ser contrários, ser contraditórios, cair em contradição com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ensina. Ele quebra os nossos princípios e valores. Eu escrevi aqui, o pecado é capaz de nos fazer jogar tudo no lixo, jogar tudo por terra. Família, amigos, toda uma história de vida. O pecado, ele é como que um apetite voraz que nos assalta. Isso aconteceu com Davi. Ele sabia muito bem quem era Batseba. Ele sabia a história daqueles homens que estiveram junto com ele, lutaram com ele. Porém, Davi estava em busca de uma aventura. Aquele sentimento adolescente, eu escrevi aqui, quando esse pecado sexual vem sobre a vida da pessoa, a pessoa age como uma criança. Aquele frio na barriga de adolescente. A doce irresponsabilidade de uma aventura. Quando o pecado nos infantiliza. O pecado infantilizou Davi. Ele agiu de forma irresponsável, pensando apenas na alegria e no prazer que aquela aventura podia proporcionar para ele. Versículo 4. Davi mandou que trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Ela tinha se purificado das suas impurezas, estava cerimonialmente limpa. Um homem não podia tocar uma mulher. Alguém de Israel não podia tocar uma mulher nesse período. Quando passava esse período, ela precisava se purificar, e aí ela podia ser tocada até pelo seu próprio marido. Então Davi chama, e algo interessante aqui, eu escrevi, Davi agiu como um soberano. Davi agiu como um soberano. Os reis de Israel não podiam ser soberanos. Eles não podiam ser a última palavra. Os reis de Israel não podiam dizer, eu sou a lei. Eles não podiam dizer, ninguém está acima de mim. Porque existia lá em Deuteronômio a lei dos reis. A lei dizia que o rei tinha que cumprir a lei de Deus. Ele não estava acima dos seus irmãos. Ele não podia estar orgulhoso acima dos seus irmãos. Ele não podia escravizar os seus irmãos, se servir dos seus irmãos. Ninguém está acima da lei de Deus. Mas Davi agiu como um típico rei pagão. E ele satisfez o seu apetite, ele satisfez a sua luxúria, e depois mandou Batseba para casa. Ele fez tudo isso simplesmente por uma aventura. Que nos questionamos por que Batseba não gritou? Porque a lei dizia que para uma mulher ser considerada numa situação de estupro, ela deveria gritar. A mulher que não gritasse dava o sentido como se ela tivesse consentido. Ela estava consentindo com aquela relação. Ela não gritou. Mas a gente fica pensando, mas ali estava o rei. O homem segundo o coração de Deus, ou seja, o homem que foi escolhido pelo próprio Deus, que não foi escolhido pelo povo. Foi o homem que foi escolhido pelo próprio Deus para reinar sobre todos. Mas Davi cumpre o seu desejo. Versículo 5 diz, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Passou-se o tempo, não foi no momento, passou-se o tempo. Os soldados ainda estavam na batalha, lutando pelo rei, lutando por Israel. E a mulher mandou um recado, avisa para Davi que eu estou grávida. Isso faz a gente lembrar que o pecado sempre traz consequências. O pecado sempre traz consequência.
Estava tudo certo, Davi cumpriu a aventura dele, satisfez o seu desejo, a sua luxúria, despediu a mulher, tudo estava certinho, ela havia se purificado, nem imundo, cerimonialmente imundo eu fiquei, eu posso continuar oferecendo as minhas ofertas como rei, indo ao Senhor, lá perante a arca, no tabernáculo, está tudo tranquilo. Porém, o pecado sempre traz consequências, ainda que você não perceba na hora, mas o teu pecado te alcançará, como diz a palavra. Então eu escrevi aqui, tudo estava ok. Ela tinha cumprido o seu ciclo, não tem como ela engravidar. Está tudo tranquilo, está até no ciclo da própria mulher, da ovulação, está tudo certinho. Mas algo deu errado. Algo deu errado. Não devemos brincar com o diabo, não devemos brincar com o pecado. As armadilhas de Satanás nos surpreendem. As armadilhas de Satanás são capazes de destruir a nossa própria astúcia, porque o pecado nos cega. A gente não vê a armadilha que o diabo está colocando diante de nós por causa dos nossos desejos, dos nossos impulsos. O diabo coloca uma armadilha e a gente pensa, está tudo bem, olha, está no ciclo, está tudo direitinho, Davi deve ter imaginado tudo, deu tudo certinho, está tudo certo. Porém estava errado. E deu errado. E agora, o que fazer? Então Davi tenta um jeito de encobrir o próprio pecado, para que o pecado dele não fosse descoberto. O que ele fez? Versículo 6. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe, o sobrinho dele, comandante do exército. E a mensagem dizia, envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Versículo 7. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe, como estavam Joabe e os soldados, e como estava ainda a guerra? E ele disse, vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio. E logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Olha o que Davi fez. Davi armou um plano para que o pecado dele não fosse descoberto. Assim somos nós quando nós cometemos pecados. Um pecado parece que vai chamando o outro, um chamando o outro, chamando o outro. É preciso uma mentira ser coberta por outra mentira, depois outra mentira, outra mentira. Nós vamos nos enrolando nesses laços pecaminosos, achando que estamos prevalecendo, que o nosso projeto está dando certo, que o nosso plano está dando certo, mas nós não percebemos a maldade que está por trás da ação pecaminosa. E Davi faz isso, ainda manda um presentinho, talvez pensando, ele vai chegar em casa, tanto tempo longe de casa, ele vai chegar lá com a esposa querida, e um presentinho para comer, beber, aquela coisa toda, e ele vai chegar ali, ele vai se relacionar com a sua esposa, e quando ele voltar para a guerra, ele receber a notícia de que ela está grávida, ele vai dizer, foi aquele dia, aquela noite de amor maravilhosa que tivemos com o presente do rei. Oh! Davi imaginou algo que na cabeça dele dava tudo certo. Na mente dele, daria tudo certo. Ele vai chegar lá, vai para casa, vai dar tudo certo. Versículo 9 diz, mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Algo deu errado. Algo no plano de Davi deu errado. Por que Urias não foi para casa? Há muitas pessoas que pensam, Urias não gostava da esposa, Urias abandonou a esposa, Urias não cumpriu a sua obrigação de homem, ele não queria, não ligava, Batseba era uma mulher desprezada, pobrezinha. Não. O que está em jogo aqui não é a vida de Batseba, a vida de Urias, a sua relação com Deus, há algo mais profundo por trás. Versículo 10. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Ou seja, Davi iria para casa. Se ele tivesse tido essa licença para desfrutar de estar com a sua esposa, Davi iria para casa. Ei, qualquer homem faria isso. Por que você não fez, cara? Por que você não aproveitou esse momento gostoso ali? Qualquer um faria. Por que você não fez? Versículo 11. Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados no ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber, deitar-me junto com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Urias era alguém que se converteu ao povo de Israel, se converteu ao Deus de Israel e era um homem fiel. Ele dedicou a sua vida para lutar as batalhas para o Senhor. Ele estava disposto a perder para que o nome de Deus fosse engrandecido. Aquela luta era uma luta do Senhor, era uma luta do povo de Deus. E ele vai dizer, eu vou desfrutar em casa enquanto os meus amigos estão lutando essa batalha, estão sofrendo, estão morrendo, estão se entregando por completo. Eu fico aqui desfrutando. Isso é uma desonra ao nome do Senhor.
Todos perdem e só eu ganho. Não, isso está errado. Tem algo errado nisso. Eu não posso fazer isso. Até porque a lei dizia que um soldado, quando estava na batalha, ele não podia ter práticas sexuais. Ele tinha que se purificar para poder ir para a batalha. E ele estava em batalha. Irmãos, o texto está mostrando que Urias, ele foi muito mais fiel do que Davi. Urias, ele foi muito mais excelente do que o próprio rei Davi. É isso que o texto está dizendo para nós. Urias foi um homem mais virtuoso. Ele teve muito mais virtude do que o rei Davi naquele momento. Porém, Davi, ele estava cego pelo pecado. Ele queria encobrir o erro dele de qualquer jeito. Ainda que Urias, um homem fiel ao Senhor, fiel ao povo de Israel, fiel à batalha, um convertido ao Senhor, ainda que Urias perdesse, Davi estava disposto a ganhar, a ter vantagens, enquanto aquele homem fiel poderia perder. Vamos lá. Versículo 12. Então Davi disse-lhe: fica aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. Davi colocou bebida, colocou vinho, bebe comigo. O rei está ali servindo comida no banquete, come, bebe. E Urias bebeu e não percebeu. Urias não percebeu qual era a real intenção do coração de Davi. Davi se tornou um laço para Urias. Diz lá, à tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. O homem era fiel ao Senhor, fiel ao seu povo, fiel ao exército, fiel aos seus companheiros. Os companheiros estão sofrendo. É uma desonra. É uma desonra eu sendo um soldado do povo de Deus. É uma desonra. Não vou. Eu vou ficar ainda bêbado. Ele não fez a vontade de Davi. Ele preferiu fazer a vontade daquele que perdoou seus pecados. Ele se converteu ao Deus vivo. Então, não havia outra oportunidade, outra coisa o que Davi fazer. E versículo 14 vai dizer assim: de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Ele pegou o próprio Urias, escreveu uma carta e falou: Urias, entrega essa carta para Joabe. E isso aqui mostra uma coisa interessante. Davi sabia quem era Urias. Ele podia confiar no Urias. Urias era alguém confiável. Ele sabia que Urias não ia abrir a carta do rei. E diz lá, nela, na carta, ele escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Esse cara tem que morrer, porque senão o meu pecado vai ser descoberto. Se esse cara continuar vivo, todo mundo vai saber que o rei fez algo muito errado. Não. Que ele perca, para que eu ganhe. Ele fala isso para Joabe. E o interessante é que Joabe, ele cumpre o desejo do rei. Joabe coloca Urias na frente da batalha, junto com outros homens. E no meio da luta, versículo 17, diz assim: quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Ou seja, ele colocou um grupamento, um regimento, um grupamento de homens mais à frente, próximo do muro. E no meio dessa batalha morreram outros homens e junto morreu Urias, para cobrir o pecado de Davi. Morreu não somente Urias, mas morreram outros homens inocentes. E Joabe manda dizer para Davi, vai lá e diz que está tudo feito, o trabalho já está feito. E eu escrevi algo aqui que é interessante. Quando Davi soube que Urias estava morto, ele achou, resolvi o problema do meu pecado. Mas ele não percebeu que o pecado o tornou inescrupuloso. Davi se tornou inescrupuloso. Eu escrevi mais. Os que agem de forma correta, eles frustram os desejos de pessoas inescrupulosas. Aquele que é fiel é visto como alguém errado diante daquele que está no pecado. Aquele que é fiel é um empecilho para o pecador. A atitude do fiel, a atitude de alguém que é honesto, que é fiel, a atitude de alguém que serve ao Senhor com fidelidade, é uma oposição, é uma afronta para aqueles que querem desfrutar dos prazeres do pecado. E há pessoas que, olha o que eu escrevi aqui, há pessoas que debocham daqueles que são fiéis, pessoas que estão em pecado com o Senhor e debocham, dizem: Senhor, fariseu, santarrão,
Todo mundo peca, todo mundo erra, e você quer dar uma de santinho. Ah, seu santinho! As pessoas fiéis, elas acabam sendo uma barreira para aquele que é pecador. Eu escrevi aqui, o pecado também nos associa com outros malvados. Correto? Joabe e Davi se associaram na morte de Urias. E isso é complicado, porque lá no versículo 26, vai lá no 26, versículo 26 vai dizer assim: quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Porque tudo indica que Batseba não sabia dos planos de Davi, não sabia o que Davi havia arquitetado contra o próprio marido dela. Quando ela soube, ela morreu. Versículo 27, passado o luto, Davi espertamente mandou que a trouxesse para o seu palácio, e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi pensou, agora deu certo. A minha trama funcionou, deu tudo certo, está tudo resolvido. Somente eu e os meus parceiros sabem do que eu fiz. Quando as pessoas se metem no pecado, elas buscam pessoas que sejam leais a ela. Leais. Olha o que eu escrevi aqui. Os parceiros leais, eles escondem os erros dos amigos. Os parceiros leais, eles não julgam os amigos. Os parceiros leais aceitam os amigos, mesmo quando eles são traidores e adúlteros. Não, eu não te julgo, amigo, não. E quem não erra, né? E quem não peca, né? E quem não falha, parceiro, meu parça. Afinal, parceiro é parceiro. Porém, Deus não é teu parceiro. Deus não é o teu amigão que não te julga. Não, Deus não é leal a você. A gente precisa entender isso. Deus não é leal a você. A Bíblia diz que Deus é fiel à sua própria palavra. Deus é fiel à palavra dele. E não importa o que você fez, se você não anda no caminho do Senhor, o Senhor virá a ti e ele te cobrará. E foi o que aconteceu com Davi. Vamos lá no capítulo 12, você vai ver. Diz, o Senhor enviou o profeta Natã. Ao chegar a ele, disse a Davi. E Natã conta uma historiazinha para Davi. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas e dos seus bois para preparar-lhe a refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Essa história ela é muito interessante. Davi era um homem que tinha diversas mulheres. Ele tinha diversas mulheres e diversas concubinas. Diversas mulheres e diversas concubinas. E ele olhou do palácio e olhou a mulher de Urias, que só tinha uma esposa. Pela dureza do coração dos homens, Deus permitia certas coisas, mas o ideal de Deus era que o homem tivesse uma só mulher. Uma só mulher. E Urias tinha uma só mulher. E Davi olha essa mulher e ele quer essa mulher. E quando Samuel fala isso, vai lá no versículo 5. Diz assim: então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Essa historinha de Natã, ela revela outra faceta do pecado. Quando nós pecamos e nós encobrimos os nossos pecados, essa faceta mostra que o pecado nos torna tão cegos, mas tão cegos, que nós já não nos reconhecemos. Nós já não reconhecemos quem nós somos. Nós já não reconhecemos o que nós próprios fazemos, as nossas próprias práticas. Davi olhou o pecado daquele homem e Davi acusou aquele homem. Ele merece morrer. Ele já não conseguiu olhar para si próprio. Eu escrevi aqui, Natã estava falando do próprio Davi. E o Davi não reconheceu a sua história. Assim são as pessoas que estão agarradas ao pecado. Eles são capazes de apontar o pecado do outro, apontar o erro do outro, mas não conseguem ver o seu próprio erro. Ele é capaz de querer tirar o cisco do olho do próximo, mas ele não consegue ver a trave que está no seu próprio olho, porque o pecado deixa cego. O pecado faz que nós não nos reconheçamos mais. Aquele era um homem segundo o coração de Deus, mas nem ele próprio via desse jeito. Versículo 7 diz, e Natã disse a Davi, você é este homem. Davi, você é esse homem.
E Deus começa a descrever tudo que vai acontecer na vida de Davi. Todas as consequências do pecado de Davi. Consequências para a família dele, consequências para a história dele, consequência para o reinado dele, consequência para a nação de Israel, para o povo de Israel, para os descendentes dele, por causa daquele pecado que ele cometeu. O pecado nos traz grandes consequências. Versículo 13 vai dizer: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O pecado traz consequências. E mesmo quando nós reconhecemos os nossos pecados e somos perdoados pelo Senhor, nós temos que arcar com as consequências dos nossos erros. Há pecados que nós cometemos que seguirão a nós pelo resto da nossa vida. Há pecados que nós cometemos que você pede perdão a Deus, mas você não tem como apagar a história. É um filho, é um desastre, a morte de alguém, algo que não volta mais. E você vai ter que carregar isso, arcar com a consequência, e na história, e tentando apagar, não, mas consertar muitas bagunças que nós fizemos, arcando com a responsabilidade. Eu pequei contra o Senhor. O pecado de Davi afetou a sua família, gerou uma desgraça sobre a nação de Israel, gerou uma guerra civil, uma divisão do reino. O pecado, ele traz consequências, e todo homem, ele precisa aprender que não pode viver uma vida de infantilidade. O pecado nos infantiliza, mas um homem de verdade, ele tem que aprender a arcar com as suas próprias responsabilidades. Ele precisa assumir suas responsabilidades e cumprir a vontade de Deus. Tiago 1,4, ele vai dizer para nós aqui. Tiago 1,14 vai dizer para nós: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. O pecado, ele vai gerar a morte, e o pecado ele vem pela própria nossa cobiça. É quando nós somos tentados pelo que está dentro de nós, os nossos anseios, a carnalidade do nosso coração. O pecado vem como uma resposta. Você merece, você luta tanto, você precisa. E há pessoas que se rendem ao pecado, pensando que vão viver uma aventura maravilhosa, onde vai ter alegria e satisfação e paz. Mas, na verdade, só estão trazendo tormento para a sua própria alma. Eu escrevi aqui para terminar: o Senhor restaurou a vida espiritual do rei Davi. Porém, ele teve que arcar com as consequências do seu erro. Ser homem é arcar com as responsabilidades. Deus nos dará graça para consertar nossos erros. Precisamos reconhecer, arcar com as consequências, trabalhar para reparar toda a bagunça do nosso próprio pecado. Que Deus possa operar na tua vida nessa noite, que você possa entender, através do erro cometido por Davi lá atrás, você possa entender hoje que Deus quer que a gente viva uma vida reta, uma vida santa, uma vida que honre e glorifique o nome dele. Que nós tenhamos viver uma vida de maturidade, não uma vida de aventuras, não uma vida de prazeres desenfreados. O pecado, ele contamina a nossa vida e traz consequências que são terríveis. Mas o nosso Deus de amor está com a mão estendida dizendo para você: eu sei o que você fez. Eu sei as consequências e o sofrimento que está vindo sobre a tua vida. Mas hoje eu te ofereço o meu perdão. E te ofereço força para poder colocar a sua vida em ordem novamente. Essa noite é para você. Para que a sua vida seja completamente restaurada e transformada. Haverão consequências. Você vai ter que arcar com certas responsabilidades. Mas o Senhor estará do teu lado, assim como ele esteve com Davi. Davi confessou e abandonou. E alcançou a misericórdia do Senhor. Que assim seja na tua vida. Eu quero orar por você. Foi uma palavra muito específica. E se você se encontra nessa situação, essa é a sua noite. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre essa pessoa que está ouvindo, que entendeu essa mensagem, que essa mensagem falou ao seu coração. Que o Senhor possa transformar essa vida. Essa pessoa que está com convicção do erro, alguém que errou e não sabe o que fazer, alguém que sabe que foi longe demais, que cruzou barreiras que não deveria ter cruzado e não sabe o que fazer, como se desvencilhar disso. Que a tua luz venha sobre essa pessoa nessa noite
E além dessa transformação do coração arrependido, o Senhor possa iluminar o caminho para que a pessoa saiba o que tem que fazer a partir de agora. Como restaurar a sua vida, como restaurar e consertar toda essa bagunça que o pecado lhe causou, como consertar a sua vida e voltar a andar de cabeça erguida, que a tua luz brilhe, que o caminho possa ser contemplado por essa pessoa, que a sua misericórdia, a tua graça lhe dê força e sabedoria para agir, e essa pessoa possa, com maturidade, fazer de agora em diante aquilo que agrada ao Senhor, não aquilo que agrada aos homens, não aquilo que agrada a si mesmo. Talvez tenha que perder, talvez haja dores, mas não existe nada melhor do que fazer a vontade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Que assim seja nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém.